Boa noite. Maior frio aqui. Não quis ficar na sala hoje, vim pro meu quarto, que é mais quentinho. Vamos começar. O pessoal deve estar tudo se aquecendo embaixo dos cobertores. Talvez a maioria assista depois. Mas hoje a gente vai ler o capítulo 30, que é um capítulo que eu considero um dos mais importantes de Deuteronômio, porque é um capítulo que fala muito, né, do caráter de Deus, de uma das características do Senhor, que é a misericórdia, e da escolha que Ele nos dá, né, do livre-arbítrio que Ele nos deixou, e esse poder de escolha Ele nunca tirou da nossa vida, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, se você quiser compartilhar esse estudo com alguém, se você quiser mandar para alguém, né, para quem quer entender melhor a respeito do que Deus espera de nós, do propósito de vida que Ele estabeleceu para nós, se quiser passar para alguém que não entende muito, né, a respeito do que Deus busca, né, dentro do coração dos homens, a postura que Ele espera de nós, esse é um bom estudo para isso, tá bom? Vamos separar nosso estudo em 3 partes. A primeira parte a gente vai ler até o versículo 10 e depois a gente vai ler do versículo 11 até o 14 e por fim do 15 ao 20. Vamos fazer essa divisão porque daí a gente vai separando para entender a essência de cada trechinho aqui que Moisés deixou para o povo de Israel. Então, no versículo 1 diz assim: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, nesse primeiro trecho aqui, Moisés, né, tá falando em nome de Deus ali, tá trazendo, né, essa lei, essa promessa, na verdade, de misericórdia registrada, que é uma promessa até que profética, né, porque o povo de Israel se perverteu muito, quebrou aliança em várias gerações diferentes, né, e Deus ele agiu com a mesma misericórdia e com a mesma benignidade com todas as gerações e fez cumprir essa palavra sobre aqueles que se arrependeram e se converteram. E ele fala, né, no início, quando vier sobre ti a bênção e a maldição, a gente já sabe que a maldição, ela só vem se a gente desobedece, né? Se a gente, no caso eles, porque a maldição não vem mais sobre a nossa vida, embora todo pecado tem uma consequência, né? Mas sobre Israel,
estava a palavra, né, a aliança firmada através da lei, e se eles desobedecessem à lei, a gente viu isso no capítulo 29, no 28, que eles seriam amaldiçoados se eles transgredissem com a parte dele nesse contrato, nessa aliança com o Senhor. Então, viria a maldição, né? E uma vez que a maldição veio a assolação, veio a fome, veio a pestilência, veio a morte, veio a escravidão, veio a ocupação do território de Israel por nações inimigas, né? Nações idólatras, veio todo tipo de assolação, de calamidade. E Deus está falando aqui, né? Se por acaso vocês, né, estiverem diante de uma maldição por consequência dos erros que vocês cometerem, mas vocês se arrependerem, vocês voltarem atrás, eu vou restaurar, eu não vou deixar o castigo continuar. Nesse trecho aqui, existem duas coisas que a gente precisa prestar atenção, que são princípios, né, que fazem parte daquilo que Deus espera de nós, já que o mal foi infiltrado, né, em nós através a Eva e o Adão, eles não tinham conhecimento do mal, eles não tinham experiência com o mal. Quando ela comeu, ela trouxe o mal para dentro, né, da sua carne, e esse mal que ela trouxe para dentro da sua carne foi passado para todas as gerações, porque eles são os primeiros, né? Eles que trouxeram as outras gerações. Então todos vieram debaixo já dessa contaminação do mal. E nós precisamos lutar contra o mal, né, em nós. E Deus, ele deixou seus princípios para nos nortear, para nós sabermos, né, o que ele espera, que tipo de filhos ele tem formado aqui na terra para o seu reino. O arrependimento, ele é uma característica para nós. Deus não precisa se arrepender porque nele não há pecado. Ele age segundo a sua reta justiça sempre, né? Ele não transgride a sua própria lei. Mas o homem, por ter esse mal incutido, né? Esse mal entranhado em si, que foi trazido através da Eva e do Adão, ele precisa se arrepender. E o arrependimento, ele não é um remorso, né? O arrependimento, eu até fiz um raiz já, quem acompanha os raízes aí, os episódios deve ter visto já, foi, não lembro, acho que o sexto, sétimo, sei lá, tá bem no início, eu fiz uma a respeito de techuvá, que significa arrependimento, né, que significaria o arrependimento e tem a ver com retorno, que techuvá vem da raiz verbal shuv, que significa retornar. Então, o arrependimento que o Senhor espera de nós é um retorno à sua palavra, um retorno à sua reta justiça e, consequentemente, um retorno à sua presença. E a misericórdia é uma característica do Senhor que ele tem e que ele nos ensina a manifestar também. E a gente vai ver esses dois pontos agora, então, que diz respeito a esses 10 versículos e que é coisa que a gente deve aplicar à nossa vida. E também a gente vai entender melhor, né, como Deus agiu, né, e está registrado nos livros dos juízes, de reis e dos profetas, né. Até nos Salmos, algumas canções ali você vê os salmistas clamando pela misericórdia de Deus, né, clamando por conta pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas transgressões, e ele ali eles fazem louvores, né, agradecendo a Deus pela sua misericórdia. O Salmo 136, na verdade, ele fala muito a respeito disso, né? Em vários trechos ali ele fala que Deus é misericordioso e depois vocês podem ler lá. Mas o que se refere ao arrependimento, né? O arrependimento, ele pode vir de duas motivações. A primeira motivação pode ser o temor da consequência do pecado, né? Aqui existe, acho que 68 maldições, se não me engano, que foram registradas caso houvesse uma transgressão da lei. Então, uma pessoa, né, um judeu, um israelita, ele poderia querer se arrepender, na verdade, com medo da consequência do erro dele.
não por amor a Deus, né, mas mais para livrar a sua pele da consequência ali da maldição. Mas a outra motivação é uma motivação que nós devemos buscar, que é a motivação por ser filho, né? O filho, ele confia que quando ele vive debaixo da reta justiça, ele está manifestando algo que foi compartilhado por confiança, né? Ele não está fazendo... Um pai, ele só entrega algo de valor para o filho quando ele confia que o filho vai saber cuidar, que o filho vai saber administrar aquilo que ele está colocando na mão, né? Isso pode ser, não sei, um bem, né? A gente sabe que o reino de Deus, ele é como um tesouro, é uma pérola escondida, e quando alguém encontra esse bem, quer preservar, vende até tudo que tem para poder guardar, né, e proteger aquilo que recebeu. O reino de Deus, ele é visto dessa forma, né? Jesus, ele apresenta o reino dessa forma. E Deus estava dando para o povo de Israel a confiança de o povo ser sacerdote dele para as nações. Então, o povo seria responsável por manifestar as características do Deus vivo, né, com as suas condutas. Os mandamentos não eram só para determinar uma religião, mas os mandamentos, eles eram para determinar um povo que era separado de todas as práticas do mundo, né? Um povo que era separado para Deus e que representava o próprio Deus aqui na terra e que ensinava os princípios de Deus. Então, nós, como somos filhos também, através do sangue de Jesus, e a gente já vai ler a respeito disso, né, para a gente trazer esse princípio para a nossa vida, a gente tem que entender isso, né? Quando Deus espera o nosso arrependimento, Ele não está esperando que a gente tenha medo dele, que a gente tenha medo dos castigos, que a gente queira se livrar das consequências da nossa rebeldia, dos nossos erros, né, das nossas transgressões, mas ele espera que a gente se sinta desonrando a ele diante das pessoas, porque ele confiou a nós a sua palavra, ele confiou a nós o seu espírito, ele confiou a nós o seu reino, porque o reino dele é manifesto através do Espírito Santo. E quando nós transgredimos e nós agimos como o mundo, na verdade a gente está desonrando aquilo que Deus nos deu por promessa, né? Então, o ser filho e confiar que quando você vive debaixo da reta justiça, você está manifestando algo que foi compartilhado por confiança. O arrependimento genuíno, ele não vem porque a pessoa quer se livrar da maldição, mas pela desonra que suas atitudes geram por não corresponder à aliança firmada. Aí a gente vai ler em 1 Pedro, no capítulo 2, porque aqui já traz essa palavra para nós, né? Naquele tempo, Deus já chamava o povo de Israel de seus filhos, né? Ele cuidava do povo de Israel como se fossem os seus filhos. Ele tinha já adotado esse povo para ser dele. Há um ensino errado, né? As pessoas acham que todos são filhos de Deus por serem criados, criaturas dele. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Então vamos ler alguns trechos no Novo Testamento, nas cartas, né, dos apóstolos, para entender direitinho quem nós somos, né, e quem nós éramos antes de Jesus. Em 1 Pedro, deixa eu achar aqui que eu esqueci de demarcar as cartas para ficar mais fácil, para variar. Acho que está depois de Hebreus, né? 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E lá no versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Todo aquele que crê é justificado, né, e é livre da condenação do pecado, da condenação da morte por conta do pecado. E aqui está muito claro, né, sobre o sacerdócio. Nós somos sacerdotes para o quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para ser seu povo e para ser sacerdotes junto com o povo de Israel e proclamar, né, todas as virtudes que Deus tem. Então, quando nós anunciamos as boas novas, nós precisamos avisar as pessoas de que existe um inferno, de que a nossa alma está condenada sem o Senhor, mas nós precisamos muito mais do que isso, mostrar que Deus é misericordioso e que Ele mesmo trouxe a salvação, né? Ele mesmo se fez de escape, Ele mesmo se fez de redenção para nós, né? Como um redentor, como um salvador, e Ele, dessa forma, nos deu uma chance de nós habitarmos com Ele. E além disso, Ele nos deu um direito de adoção. Ele nos dá, né, a chance de nós sermos adotados por Ele e recebermos essa paternidade de poder chamar Ele de Pai celestial, de Pai das luzes, de Pai celeste. Ninguém pode chamar a Deus de Pai a não ser pelo Espírito Santo. E ele precisa ter o Espírito Santo para poder falar isso, né? O sacerdócio, ele está ligado ao serviço, ao ministro, como eu falei, e isso vem sobre a nossa vida, né? Todos nós temos que fazer discípulos de Jesus. Isso é um papel do sacerdote, ensinar a palavra. Você fazer discípulo não é você somente anunciar a respeito da salvação, a pessoa aceitar Jesus e acabou o seu trabalho. Na verdade, é acompanhar aquela vida, né? Paulo foi ensinado por 3 anos. Paulo já conhecia toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é composta, né, pela Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, os Salmos e o livro dos profetas. Essas são as escrituras que Jesus veio cumprir. E Paulo já sabia tudo porque ele era fariseu. O fariseu ele conhecia muito bem todas as escrituras, mas Paulo não conhecia o Salvador, ele não conhecia o Messias. E Jesus se apresentou para Paulo. Paulo entendeu, né, com a experiência toda maravilhosa que está lá em Atos, ele entendeu quem era Jesus de fato, e ele foi ensinado junto com os discípulos por 3 anos. Ele ficou aprendendo com os discípulos quem foi Jesus, quem Jesus deixou na terra, que é o Espírito Santo, o batismo no fogo. Ele foi preparado para poder fazer outros discípulos. E ele foi um grande apóstolo, mas antes ele teve o seu tempo de preparo também. E nós também fomos preparados, né? Antes de nós anunciarmos o Evangelho, as boas novas, nós também somos preparados. Nós vivemos experiências com o Senhor, nós buscamos aprender, buscamos conhecer a palavra. E então, através do Espírito Santo, né, e do nome de Jesus, nós levamos as boas novas e temos os sinais nos acompanhando também. Nós podemos expulsar demônios, nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. As serpentes vão nos picar e elas não vão nos causar dano, porque essa palavra está sobre todos aqueles que são discípulos de Jesus. E isso, né, vem por conta do sacerdócio que Deus nos ungiu através do seu Filho. Então é algo muito importante. Quando a gente entende esse princípio, a gente entende o porquê que a gente deve se arrepender e se deixar ser transformado, né? Ter a nossa mente renovada para ter a mente de Cristo, que foi o maior dos sacerdotes, foi o melhor exemplo de sacerdócio na terra, né? Porque ele representou literalmente a Deus. Ele era a boca de Deus, ele falava tudo que Deus mandava, ele se submetia a Deus e ele apresentou, né? Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu até fiz um raiz falando sobre glória, que traz esse versículo, né? Ele é o resplendor da glória de Deus, ele apresenta
né? Todas as características do nosso Deus, do nosso Criador, que quer nos chamar de Pai, que quer nos atrair a Ele. Toda a benignidade de Jesus, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a humildade que Ele expressava na terra, é a expressão do nosso Deus, que é Espírito, né? E o verdadeiro arrependimento, então, ele deve produzir essa transformação em frutos de justiça. E andar na justiça do Senhor é viver a palavra dele, né? É viver os princípios dele, assim como Jesus vivia. Lá em Gálatas, a gente vai ver sobre a filiação, né? Em Gálatas 4:28, diz assim: Vós, irmãos, sois como Isaque, filhos da promessa. Aí lá na carta de Romanos, Paulo também fala disso para aquela igreja ali, e está no capítulo 9, no versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui está falando que os filhos de Deus não são propriamente os descendentes de Israel. Ele até chamou primeiro esses, né? Mas esses os aborreceram e ele passou esse direito. Boa noite, Augusto Caio, tudo bem? Ele passou essa promessa de filiação para os gentios, aqueles que não eram dele, como a gente leu lá em Pedro, né? Na carta de Pedro, em 1 Pedro 2. Ele falando: vocês não eram, né, dele, vocês viviam nas trevas e ele chamou vocês para a luz e ele deu para vocês o direito de serem chamados filhos. E isso só veio por causa da promessa que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, de que eles seriam pais de multidões, né? Abraão é chamado de o pai da fé. Então, todo aquele que crê em Jesus, pela fé, é justificado e recebe o espírito de adoção. E aí, no capítulo 4 de Gálatas ainda, no versículo 6, diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. E em Gálatas 3, 26 e 27, tem isso que eu acabei de falar sobre a filiação mediante a fé em Jesus. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Essa parte eu não anotei, só anotei o versículo. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porquanto todos que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, não importa se né, lá no 28 ele fala: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês podem não ter nascido, né, de uma mãe judia, mas através da fé e por conta da promessa que foi dada a Abraão, pela fé em Jesus, vocês recebem essa filiação. Então, nós temos que ter essa responsabilidade em nós, de que Deus está nos confiando não só uma salvação, né? Ele não está dando para nós apenas a salvação, mas Ele está nos confiando o seu reino e Ele está confiando a nós esse sacerdócio, né? De proclamar as boas novas e de dar bom testemunho na terra a respeito dele, a respeito do seu filho, a respeito da sua palavra. Então, quando a gente transgride, a gente não está simplesmente pecando e nós vamos sofrer uma consequência. Nós estamos desonrando aquilo que Deus confiou a nós.
E é disso que ele estava falando ali em Deuteronômio 30, né? Ele estava falando, se vocês me desonram, vocês estão descumprindo com a aliança que vocês têm comigo. Vocês trazem maldição e consequência, mas uma vez que vocês se arrependem, que se vocês fazem um retorno, eu vou aceitar o arrependimento de vocês. Se vocês se converterem, né? Se vocês mudarem, se vocês começarem a fazer diferente, né? Fazer o certo, e então eu vou abençoar vocês, vocês vão ter o ventre fértil, o seu gado vai ser fértil, tudo vai ser próspero, né? Ele vai voltar a abençoar. E isso mostra uma das características do Senhor, que é a misericórdia. Mas vamos continuar falando sobre o filiação e o arrependimento. E em Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, testemunha para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Gálatas 4, versículo 1 e 2 diz: Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Aqui ele estava se referindo, né, ao fato do povo de Israel estar debaixo da lei como um tutor ali para guiá-los até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus. Mas isso também a gente pode aplicar sobre o comportamento das pessoas, né? Deus, ele vai nos capacitando e vai nos entregando dons, ele vai nos confiando mais, né? Da sua graça, não da sua graça, mas do seu mover através de nós, quando nós amadurecemos, quando nós desenvolvemos a nossa salvação. A gente precisa se lembrar que a gente nasceu de novo em Cristo, e nós, quando nascemos de novo, nós estamos vivendo uma nova vida que a gente não tinha antes, então nós precisamos nos preparar. E enquanto nós somos meninos e meninas, nós não temos pleno conhecimento da palavra do Senhor, e por isso é importante conhecer, estudar, se dedicar no meditar na palavra. Esse é um princípio que Deus deixou para o povo de Israel. Vocês precisam meditar na minha palavra durante o dia, durante a noite. O vigiar e orar está muito ligado a você meditar na palavra, porque como você vai saber o que orar, como você vai saber discernir se aquilo que você está escolhendo está certo ou errado, se você não tem conhecimento da palavra, se você não tem conhecimento da justiça do Senhor, nem conhecimento daquilo que Ele espera, né? Como é que você vai saber se o que você faz é pecado ou não, se você não conhecer as instruções? Então, as pessoas vão recebendo cada vez mais, né, dons e autoridade espiritual conforme elas buscam esse amadurecimento espiritual. E Deus, ele nos trata, né, como servos enquanto nós somos meninos. Então ele vai dando as dicas, ele vai dando as ordens, mas quando a gente amadurece, ele vai permitindo as provações, ele vai permitindo situações na nossa vida para que a gente faça a escolha e mostre, né, diante do inimigo, vença o inimigo com a nossa fidelidade em relação à reta justiça, em relação à palavra que a gente aprendeu. Então, é dessa forma que a gente manifesta que nós somos filhos, né? Tem um trecho em 1 João 3, versículo 10, que diz assim: Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, há duas formas de você reconhecer um filho de Deus. Ele anda na reta justiça, então já temos aí um pontinho para ele, né? Esse cara, essa mulher é de Deus, ela é filha de Deus. Mas ele ama o próximo, porque não adianta você conhecer a letra se você não se manifesta em amor, né? Porque amor é um dom de Deus e é uma forma que a gente expressa o Senhor, né? Eu fiz o Ahavá lá, né? A raiz sobre Ahavá, que quer dizer uma entrega total de si. E Deus fez isso, né? Ele mesmo se entregou por nós, entregando o seu próprio filho
por amor a nós, né? Essa é a maior expressão de amor, e ele espera que a gente faça isso pelos outros, né? Que a gente se doe pelos outros, doe o nosso tempo, doe o nosso ombro, doe as nossas palavras, o nosso consolo, nossa exortação, nossa repreensão. Ele espera esse tipo de amor, né, entre irmãos. E em João, capítulo 1, os versículos 12 a 13 diz: Contudo, aos que o receberam, quem recebeu Jesus, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Foi do coração de Deus que veio essa vontade de ser pai da sua criação e daqueles que nem mereciam, que somos nós, né? Nós antes éramos os filhos das trevas porque a gente não andava debaixo da justiça do Senhor. A gente até podia acreditar num Deus, uma força maior, mas enquanto nós não confessamos Jesus com a nossa boca e vivemos isso, né? Que inclusive a gente vai ver aqui a partir do versículo 11 algumas questões a respeito, né, da confissão. Nós não tínhamos o Senhor. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor como filhos, crendo no seu Filho e recebendo esse espírito de adoção, nós temos o mesmo compromisso que esses homens israelitas tinham naquele período e que tem até hoje, né? Aqueles que observam a Torá e que em nome de Jesus eles sejam encontrados, né? Sejam convencidos pelo Espírito Santo a respeito da verdade, de que o Messias já veio, que eles possam se arrepender e vir para o Senhor Jesus também, para serem libertos, né, do aio, da maldição da Torá. Mas o que o Senhor espera é que a gente ande sempre retornando a Ele quando a gente erra. Deus não expulsa a gente da presença dEle quando nós cometemos um erro. As consequências da nossa escolha, ela vem, mas Ele espera que a gente se arrependa, que a gente genuinamente reconheça o nosso erro e que a gente retorne para Ele. Quando você tem consciência dessa desonra e admite esse erro e você muda o padrão de comportamento, aí Deus derrama a misericórdia dele na sua vida. É assim que a misericórdia de Deus se manifesta. Não, tô com os dados aqui. Achei que eu tava sem os dados. O arrependimento é um ato de separação. A gente fala tanto sobre como ser santo, como se santificar, como andar em santidade. O arrependimento é uma maneira da gente alcançar essa santidade, essa santificação na nossa vida. E nós devemos entender, né? Quando a gente se arrepende, a gente está se separando do caminho errado. A gente está se afastando das práticas, do comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos que antes nos afastavam do Senhor. Então, ao invés de nós nos afastarmos de Deus, com o arrependimento nós estamos nos aproximando dele, estamos retornando a ele. Porque o pecado é que traz inimizade, né? Quando nós reconhecemos isso, nós voltamos para a presença do Senhor. Deus, ele sempre está no mesmo lugar. Ele não sai do seu lugar porque ele é fiel. E ele espera essa mesma fidelidade da gente. A misericórdia, então, é um atributo do Senhor que é um dos mais essenciais que ele possui. E então, você estudando a palavra, né, desde Gênesis até Apocalipse, você consegue enxergar a misericórdia de Deus em vários momentos, né? Quando Sara errou, Deus agiu como misericórdia. Quando Jacó errou, Deus agiu com misericórdia. Quando, Davi errou várias vezes, Deus agiu com misericórdia. Quando o povo de Israel errou, Deus agiu com misericórdia. E a gente vê Deus agindo com misericórdia com a nossa vida através de Jesus. O tempo todo nós vemos essa característica de Deus, ela se manifestando nas Escrituras. E isso a gente precisa crer, que Ele é misericordioso para a gente poder receber a misericórdia dEle na nossa vida e não achar que Deus virou as costas para nós, que Ele virou o rosto.
Ele vira o rosto para nós enquanto nós estamos em rebeldia ou transgredindo a lei dele. Mas a partir do momento que a gente reconhece, né, como eu falei, reconhece a desonra, percebe que está desonrando, reconhece o erro e muda a rota, né, se converte do caminho errado, ele volta a olhar para nós e ele nos abençoa. E aí, no judaísmo, há 13 características a respeito da misericórdia de Deus, 13 qualidades dessa misericórdia. E eu trouxe aqui para você entender, para você aplicar, né, na sua vida, para você trazer ao teu coração isso, porque é uma maneira de você, quando errar, saber que você não precisa se afastar de Deus, porque Ele não vai te acusar, nem vai te destratar, muito pelo contrário. Então, o que está escrito, né, nesse conceito judaico a respeito das qualidades da misericórdia de Deus? Primeiro, Deus é misericordioso com as pessoas antes que elas pequem, mesmo que Ele saiba que logo elas pecarão. Então, antes de nós pecarmos, Deus já está sendo misericordioso conosco, mesmo quando Ele sabe que a gente vai pecar. E Ele é misericordioso porque Ele nos alerta. Ninguém erra sem antes ser alertado, né? Começou isso com Caim. Caim, que foi o primeiro a cometer um homicídio, Deus falou para ele, né? Eu até já trouxe isso. Ele falou, se você proceder bem, certamente você vai ser bem visto, mas se você agir conforme o desejo do teu coração, né? Se você continuar alimentando o que está no teu coração, isso vai trazer mal para você. Ele foi avisar a Caim antes de Caim errar. Deus, ele está sempre avisando, e essa é a expressão do amor de Deus por nós, porque se fosse um Deus severo que só quer castigar, ele ia ficar lá olhando do alto e falando, deixa eu ver quem vai ser o próximo que a minha maldição vai cair. E Deus, ele não age assim, né? O meu castigo vai vir. Ele não age assim. Ele fica tentando alertar a pessoa antes dela errar, e ele já age com a misericórdia antes dela cometer o erro. Depois diz, a segunda qualidade, Deus é igualmente misericordioso com as pessoas depois de pecarem, se elas fizerem a techuvá, que é o arrependimento, é o retorno a Ele. Então, Ele continua sendo misericordioso, Ele não muda, né? A mesma misericórdia que Ele age antes da gente errar, Ele age depois que a gente erra e que a gente reconhece o nosso erro e pede perdão. Deus, ele julga cada um de forma autêntica. Isso significa que ele não é subornado, ele não adultera a sua justiça, ele não se corrompe e ele não altera a sua palavra para beneficiar uns e não beneficiar outros. Por isso que ele pesa tanto a mão sobre 2 pesos e 2 medidas. Ele é íntegro. E ele age da mesma forma, ele julga da mesma forma, né? Com integridade. Ele é misericordioso com os pobres e oprimidos e os salva dos opressores. Ele é generoso, mesmo com os que não merecem. Ele demora para castigar, mesmo um perverso. Ele é lento para dar tempo para que se arrependam. Deus, ele sabe que o perverso também pode ter a chance de se arrepender e ele espera. Um exemplo é a cidade de Nínive, né? Jonas não queria ir para Nínive porque ele sabia que se Nínive se arrependesse, Deus ia agir com misericórdia, porque essa característica de Deus, ela é ensinada para os judeus. E ele sabia que Deus poderia agir com misericórdia e todo o mal que aquela cidade que era violenta e idólatra já tinha cometido contra a sua nação, né, a nação de Israel, eles não teriam nenhum juízo, eles teriam, na verdade, a misericórdia de Deus. E Deus, ele fala pra gente, né, ser misericordioso com os outros e perdoar os outros, porque essa é uma característica que ele tem. E nós expressamos aquilo que ele é aqui na Terra. A qualidade de bondade de Deus é tão grande que pode salvar uma pessoa do castigo, mesmo que seus pecados sejam mais numerosos do que seus méritos. Então, uma pessoa, né, que erra, mas
tenta acertar e na verdade ela mais erra do que acerta. Deus, ele é tão bom que ele não fica olhando, ele não fica falando, você errou 5 vezes e acertou uma, então eu não vou te abençoar. Na verdade, quando ele percebe que essa pessoa ela está se esforçando para ser melhor, que ela está se esforçando para agir em justiça, ele age com bondade, ele age com misericórdia. Ele paga a recompensa que promete aos que merecem. Se uma pessoa cumpre um comando, ele recompensa os filhos até 2.000 gerações posteriores. E a gente tem o exemplo de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, mas Deus perdoou porque ele fez techuvá, ele se arrependeu, mas a promessa que Deus derramou sobre Davi, sobre as suas gerações, ele cumpriu. E ele cumpre até hoje através de Jesus, né? Porque Jesus veio da linhagem de Davi. Deus perdoa até uma pessoa que pecou por seu instinto mau e persuadiu a fazer o mal, se ela faz techuvá, se ela se arrepende. Uma pessoa que cometeu um pecado por causa do seu instinto mau, né? Foi no ímpeto, ele perdoa. Ele também age com misericórdia e perdoa uma pessoa que pecou com intenção de causar aborrecimento a ele. Sabe quando você tá com raiva e que você erra de propósito só para aborrecer a Deus? Aí você se arrepende, né? Depois, ele te perdoa por isso. Ele tem misericórdia, porque ele sabe das fraquezas do homem e ele é bom. Ele é benigno, ele é bondoso e o desejo dele não é que os homens morram, sejam condenados. O desejo é que todos sejam salvos, né? Lá no livro de João está escrito isso, inclusive. Deus também perdoa o pecado cometido intencionalmente, e porque tem pessoas que pecam sabendo que estão errando, né? Mas se elas se arrependem, ele perdoa. E por fim, se um pecador se arrepende e muda os seus caminhos, ele suspende o castigo, a maldição que estava sobre aquela vida e volta a ser bondoso com ele, que é exatamente o que a gente viu aqui. O Senhor te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então, ainda que a gente cometa um erro sabendo que está errando, se a gente se conserta, né, se a gente está sofrendo a consequência do nosso erro, mas a gente se arrepende, volta diante dele, se humilha diante dele, né, reconhece e quer mudar e muda a postura de verdade, ele nos abençoa. E a gente vê isso muito através de Jesus, né? Que eu não lembro em que passagem tá, mas essa frase ela é muito forte para nós. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor, né? Mediante a fé em Jesus, a graça do Senhor vem sobre todo o nosso pecado e não existe mais peso de maldição e de morte sobre a nossa vida. Então, a gente precisa entender esse amor de Deus para não se afastar dele, né? E terminando aqui a respeito da misericórdia, para a gente entrar no outro tema, bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus falou isso em Mateus 5, versículo 7, está registrado. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O Senhor, ele age conosco da mesma forma como a gente age, né, com o próximo. Então, aqueles que agem com misericórdia, que não acusam, que não querem trazer justiça, né, juízo sobre a vida das pessoas, ele age da mesma forma. Deus é longânimo, ele fica esperando o nosso arrependimento, né? A misericórdia, ela faz parte da sabedoria do Senhor, e isso está em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que a sabedoria ela é imparcial, ela é cheia de misericórdia. E aqui a gente vê por que o Senhor às vezes parece incoerente, né? Aos olhos dos super justiceiros, vingativos, às vezes ele parece incoerente, mas na verdade ele age com sabedoria e ele age com misericórdia. Então, uma pessoa que causou dano para você,
né? Por que Jesus fala para nós darmos a face para o inimigo, para aqueles que nos aborrecem, nos afrontam? Por que ele fala para a gente pagar o mal com o bem? Porque Deus é assim. E há a possibilidade, a chance dessa pessoa que te trata mal, na verdade, receber salvação e transformação e reconhecer o quanto que ela te fez mal e agir de forma diferente. Então, a gente deve orar até pelos nossos inimigos, abençoando eles, né? Clamando para que o Senhor os alcance também. Isso é fácil? Não quando a gente anda pela carne, mas quando a gente se alimenta no Espírito com a palavra de Deus e busca, né? Escolhe o bem, a gente consegue, às vezes aos trancos e barrancos, mas a gente consegue. E aí, na outra parte, né, já fala sobre nós vivemos a palavra do Senhor, né, o povo de Israel principalmente ali, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Muita gente acha que viver a palavra de Deus é difícil, mas na verdade é o que realmente produz vida em nós, né? E ele fala: não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. O Senhor está falando, não tem nada aqui difícil demais para vocês, né? Tudo que Ele estabeleceu é para o homem viver. Ele não deu uma lei que é para os anjos, para nós tentarmos viver. As pessoas costumam usar a justificativa de eu não sou perfeito como Jesus, eu nunca vou ser. Mas Jesus era um homem. Jesus ele veio cumprir aquilo que foi dado para os homens. Então, em Jesus, a gente é mais que vencedor. A gente consegue vencer as nossas fraquezas e, se necessário, se arrepender e se consertar. Mas toda a palavra, não é demasiadamente difícil, porque ela foi deixada para nós. E sobre esse último versículo, né? Está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. O Senhor nos deu o Espírito dele, né? E o Espírito dele imprime a sua própria lei no nosso coração. Há muitas coisas que a gente não faz, às vezes por peso na consciência, a gente não entende. Nossa, eu não sei porque eu não consigo fazer isso. Na verdade, é o Espírito do Senhor te lembrando da justiça do Senhor. Ainda que você não tenha compreensão, Ele te incomoda, Ele não deixa você errar em paz. E em Romanos 10, Paulo traz, né, um pouco sobre esse trecho de Moisés, quando ele fala sobre a salvação, e diz o seguinte, Romanos 10, desde o versículo 4, eu vou ler. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, com o nosso coração, nosso entendimento, nós cremos. Com a nossa boca, nós declaramos, nós confessamos e nós trazemos essa palavra sobre a nossa vida. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e a gente começa a ensinar os outros a palavra do Senhor, para que eles ouçam, para que eles creiam e para que eles também comecem a anunciar as boas novas e tenham pés formosos, porque todo aquele que
anuncia essas boas novas, né? Porque é uma boa nova para qualquer um. A gente deve anunciar isso com alegria, porque é uma esperança, né? Aquele que sofre luto, aquele que sofre dores, aquele que sofre abuso, aquele que sofre uma enfermidade, aquele que sofre por fome, por opressão, por escravidão, aquele que sofre por ansiedade, aquele que sofre por uma vida difícil, aquele que sofre porque sente um vazio. Para todos esses, para nós, para mim, para você, para qualquer um, essa é uma boa nova. Jesus é a esperança, Jesus é o caminho para a nossa salvação, Jesus é o caminho de vida, de verdade, para que a gente receba o reino de paz, de justiça e de alegria. E Jesus, ele traz sobre nós uma fonte de água viva que sacia a nossa alma, mata a sede da nossa alma, traz vida para o nosso espírito e nos traz a adoção. Nós podemos agora chamar Deus de Pai e tê-lo próximo de verdade, ter intimidade com Ele, não só porque nós cremos que existe um Deus, mas porque Ele vem habitar no nosso coração por nós amarmos e declararmos Jesus como nosso Senhor, né? E por fim, há uma escolha para nós fazermos, né? Que é uma decisão que traz um rumo para a nossa vida e que não é fixa, não é imutável. A gente está o tempo todo fazendo escolhas. A gente faz a escolha de viver diante de Deus, crendo em Jesus ou não. A gente faz a escolha de ter Deus como somente o nosso Deus ou ter ídolos. A gente faz a escolha de orar somente para Deus em nome de Jesus ou buscar outros caminhos que na verdade não levam a Ele. A gente faz a escolha de confiar no plano do Senhor para a nossa vida ou de confiar no nosso próprio entendimento. A gente está o tempo todo fazendo escolhas. E ele fala assim no versículo 15: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Não existe vida com mal, nem existe morte com bem. A vida e o bem estão de um lado, a morte e o mal estão de outro. Não existe um meio termo e não existe uma mistura. Ele deixou muito claro, ou é sim ou é não. Ou você quer a mim ou você não quer. Não existe uma rota que dê para você unir as coisas legais de um lado e de outro. Ou você escolhe ele ou você não escolhe. Se guardares o meu mandamento, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Aliás, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Repara que ele está falando que o mandamento, o estatuto e o juízo, eles são condições para andar no caminho do Senhor. Você não consegue separá-los. Então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra ao qual vais passando o Jordão para possuíres. Então aqui ele já está dando um alerta para o povo. Se vocês escolherem seguir a outros ídolos, estando já na terra prometida, vocês não vão permanecer lá por muito tempo. Vocês vão ser tirados desse lugar. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus apareceu para Abraão, depois ele apareceu para Isaque e depois ele apareceu para Jacó, prometendo aquela terra para sua descendência, trazendo para eles o conhecimento do seu plano, né? E ele deu essa aliança para os descendentes, como ele havia prometido. Mas havia uma condição nessa aliança: vocês precisam escolher estar comigo. E Moisés está falando, aqui está proposto a bênção, a maldição, a consequência de cada um,
o que vai vir, caso vocês não escolham, mas eu digo a vocês, escolhe, pois, a vida para que vocês vivam e vivam também a tua descendência nessa terra, porque a vida e a longevidade dela nesse lugar depende dessa escolha. E o Senhor, Ele não interfere na nossa escolha, Ele nos avisa a consequência, Ele não deixa a gente errar sem a gente saber o que a gente está fazendo e a consequência do que vai vir, mas Ele não interfere na nossa escolha. O homem recebe, então, esse livre-arbítrio, né? Essa escolha de obedecer ou não, ele recebe isso, mas ele recebe também fortaleza de caráter para quê? Para enfrentar todos os desafios morais. Porque se você for parar para pensar, a palavra do Senhor toda, a justiça do Eterno, ela está ligada a padrão moral. Ela está ligada a você ter integridade, a você ser fiel, a você andar em justiça, a você amar o próximo, a você ser sóbrio, a você ser justo, a você ajudar, né, sentar junto com o necessitado, não apenas dar aquilo que o necessitado precisa, mas sentar junto dele e ouvi-lo. Ele dá para nós, na verdade, padrões morais que não são esses padrões morais que vão nos trazer salvação, mas eles expressam o próprio caráter de Deus através da nossa vida. E Deus espera que a gente honre o seu Filho e honre a Ele diante das nações, agindo em justiça, sendo justos, né? Quando você escolhe o bem rejeitando o mal, você tem um longo caminho, né? Que a própria vida é um longo caminho, mas esse caminho ele vai ter curvas, ele vai ter obstáculos, ele vai às vezes ser tedioso, ele vai ter renúncia, ele vai ter algumas frustrações, ele vai ser um caminho de altos e baixos, ele vai ser um caminho de receios, ele vai ser um caminho que vai exigir a tua energia espiritual e emocional. Porém, quando você se doa por completo para Deus, né, para Jesus, essa caminhada te molda e ela te transforma e você tem a sua mente renovada e você aprende, né, a viver com os pensamentos e com as ações sendo afinados com o propósito da nossa vida, que é adorar a Deus, que é manifestar a sua glória aqui, que é trazer louvor a Ele, sendo como a gente foi criado, a sua imagem e semelhança. E isso nos aproxima do Senhor, né? Andar na reta justiça nos aproxima mais do Senhor, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade e buscam a Ele, Ele se faz ser encontrado, Ele revela coisas que estão ocultas, Ele tem prazer em se revelar para aqueles que querem conhecer. Embora Deus seja infinito em sabedoria, né? A gente não consegue compreendê-lo porque Ele é insondável, mas Ele se deixa ser conhecido. Ele não é tão misterioso e místico como muitos que não o conhecem o pintam. Na verdade, Ele é um pai e todo pai se aproxima do filho e quer o bem do filho, torce pelo filho, tem planos para o filho, e Deus, Ele diz que Ele tem planos de paz, não de nos causar dano. Ele tem planos para nos dar um futuro e uma esperança. Então isso somente alguém que é bondoso e bom pode fazer, né? Não alguém que é ausente, nem que é autoritário, nem que está distante. E a gente aprende então a ter essa relação com Ele, né? De pai e filho, mas essa escolha ela precisa ser diária. Todo dia a misericórdia de Deus se renova na nossa vida para que a gente faça as escolhas certas, para que a gente escolha o bem, para que a gente escolha a vida. E ainda que às vezes seja difícil, né? Com o tempo nós somos aperfeiçoados e cada vez isso vai sendo mais fácil. Nós expressamos a nossa fidelidade com Deus quando nós escolhemos fazer o bem e nós escolhemos agir conforme a sua palavra e não conforme o desejo do nosso coração ou as propostas do inimigo. Um exemplo bom das tentações de Jesus é isso, né?
Jesus tinha ali propostas aparentemente boas feitas pelo inimigo, mas como ele conhecia a palavra e ele tinha mais desejo de agradar o Senhor, ao Pai dele, do que agradar o próprio coração, ele rejeitou todas, e a ponto de Satanás, por fim, fugir, né? Porque ele declarava os princípios do Senhor, ele escolheu o bem e a vida. Então, que a gente faça isso na nossa vida também até o fim, né? Ainda que seja com altos e baixos, ainda que às vezes com luta contra a nossa vontade, mas que a gente escolha sempre o bem, porque isso vai trazer longevidade de vida e isso vai nos colocar para vivermos na promessa que o Senhor tem, né, de vida eterna no mundo vindouro e de nós estarmos junto com Ele na Nova Jerusalém. Amém? Então é isso. Esse é o capítulo 30. Quando vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, senão a gente encerra por aqui. Eu vou deixar salvo. O Instagram tá meio diferente agora, mas eu acho que eu ainda consigo salvar as lives aqui. Aí eu vou salvar e vou depois passar lá pro YouTube. Vou deixar salvo lá, porque daí quem não tem Instagram pode assistir pelo YouTube também. Alguma dúvida ou nenhuma? Oi, Rá. Que bom que você gostou. Glória a Deus. Então tá bom. Lia, você tem alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Agora, tomar um chocolate quente e dormir. Glória a Deus, que bom. Manda um abraço para ele. Jesus abençoe vocês. Ai. Então é isso, pessoal. Li, acho que você não tem dúvida, né? Minha internet tá meio devagar, gente. Ai, quase que eu cancelei aqui. Bom, é isso. Eu vou encerrar aqui. Uma boa noite para vocês. Semana que vem tem o capítulo 31. Já tá acabando esse estudo. Mas está sendo muito edificante, né? Se vocês conhecerem alguém que está começando a caminhada, todas as lives, desde o capítulo 1 até o último capítulo, eu tô deixando salva no YouTube, e ela explica muito a respeito dos princípios, a respeito dos valores, eu vou associando o Novo Testamento com o Antigo Testamento, trazendo os ensinos dos apóstolos com os princípios. Isso ajuda muito as pessoas que não têm muita compreensão do Antigo Testamento e ajuda quem está começando a compreender. Então, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite. Uma noite quentinha para todos e até a próxima. Tchau, tchau.